Olá família, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar fundo em uma das histórias mais inspiradoras e humanas da Bíblia, a jornada de Sara. Muitas vezes, quando falamos de Abraão, o pai da fé, a figura de sua esposa, Sara, fica um pouco em segundo plano. Mas a verdade é que a história dela é uma poderosa lição sobre fé, paciência, falhas e, acima de tudo, sobre a fidelidade de Deus. Então, prepare seu coração, porque a história de Sara tem muito a nos ensinar. Originalmente, seu nome era Sarai, que significa minha princesa. Ela era conhecida por sua beleza estonteante, mas carregava em seu coração uma dor profunda. Ela era estéril. Naquela cultura, a esterilidade não era apenas uma condição física, era vista como uma vergonha, uma maldição. Imagine a pressão social e o sofrimento pessoal que Sarai enfrentava todos os dias. Em um mundo onde o valor de uma mulher estava intimamente ligado à sua capacidade de gerar filhos. Tudo começa a mudar quando Deus chama seu marido, Abrão, para uma jornada de fé. Em Gênesis 12, Deus faz uma promessa incrível. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Essa promessa não era apenas para Abrão, era para Sarai também. Como poderia Abrão se tornar uma grande nação sem um filho? A promessa de uma descendência numerosa como as estrelas do céu era a esperança de Sarai. Mas os anos passavam, e o ventre dela continuava fechado. A promessa parecia cada vez mais distante. Você consegue se colocar no lugar dela, esperar por algo que parece impossível, ver o tempo passar, as rugas aparecerem, a esperança diminuir. A fé de Sarai foi testada ao extremo, e é aqui que a história dela se torna tão real para nós. Diante da demora, ela decide ajudar a Deus. Em Gênesis 16, vemos Sarai, já com 75 anos, tomando uma decisão que traria consequências por gerações. Ela diz a Abrão: "O Senhor me impediu de ter filhos. Deita-te, pois, com a minha serva. Talvez assim eu possa ter filhos por meio dela." Essa serva era Agar, uma egípcia, e, seguindo o costume da época, Abrão concordou. Agar concebeu e deu à luz um filho, Ismael. Sarai pensou que tinha resolvido o problema, mas na verdade, ela havia criado um ainda maior. O conflito, o ciúme e a dor tomaram conta de sua casa. Agar começou a desprezar sua senhora, e Sarai, cheia de amargura, maltratou Agar a ponto de ela fugir para o deserto. Este é um momento crucial. Ele nos mostra que mesmo as pessoas de fé podem cometer erros graves quando tentam fazer as coisas do seu próprio jeito. Quando a impaciência fala mais alto que a confiança em Deus, a solução humana de Sarai gerou dor e divisão. Mas a beleza da história bíblica está em como Deus lida com as nossas falhas. Ele não abandona Sarai por causa de seu erro. 13 anos se passam desde o nascimento de Ismael. Abrão está com 99 anos e Sarai com 89. Humanamente falando, qualquer chance de terem um filho biológico juntos havia desaparecido completamente. E é exatamente nesse ponto, no auge da impossibilidade humana, que Deus reafirma a sua promessa de uma maneira espetacular. Em Gênesis 17, Deus aparece a Abrão. Muda seu nome para Abraão, que o significa pai de uma multidão, e o nome de Sarai para Sara, que significa princesa. Essa mudança de nome era um selo da promessa, e Deus diz claramente: abençoá-la, e dela te darei um filho. A reação de Abraão: ele caiu com o rosto em terra e riu. Ele pensou: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara, que tem 90 anos. Era uma ideia absurda. Pouco tempo depois, em Gênesis 18, 3 visitantes celestiais aparecem a Abraão perto dos carvalhais de Manre, enquanto Abraão os serve. Um deles, que é o próprio Senhor, repete a promessa: daqui a um ano, voltarei a você, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara estava dentro da tenda, ouvindo a conversa. E qual foi a reação dela? A mesma de Abraão. Ela riu, mas o riso dela era um riso de incredulidade, de quem já esperou demais e se cansou. Ela pensou: depois de velha, e também, o meu senhor já é idoso, ainda terei eu esse prazer? E Deus, que conhece o mais íntimo do nosso coração, pergunta a Abraão: por que Sara riu? Sara, com medo, nega: eu não ri. Mas o Senhor responde: não, você riu. Sim, Deus não a repreende com ira, mas a confronta com a verdade, e com uma pergunta que ecoa até hoje em nossos corações: acaso, para o Senhor,
A coisa demasiadamente difícil? Essa pergunta muda tudo. Ela nos desafia a olhar para além das nossas circunstâncias, para além da lógica humana, e a focar no poder ilimitado de Deus. E a promessa se cumpriu, exatamente no tempo determinado por Deus. Gênesis 21 nos conta. O Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e o Senhor fez a Sara como prometera. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice. Sara, aos 90 anos, deu à luz um filho, e ela o chamou de Isaque, que significa ele ri ou riso. O mesmo riso que antes era de incredulidade e dúvida, agora se transformou em um riso de pura alegria e gratidão. Sara declarou: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso rirá comigo. O choro de uma vida inteira foi transformado em alegria. A vergonha da esterilidade foi substituída pela honra da maternidade. A história de Sara é uma montanha-russa de emoções. Ela nos ensina que a fé não é a ausência de dúvida, mas a decisão de continuar acreditando apesar dela. Nos ensina que nossos erros não anulam as promessas de Deus. A impaciência de Sara com Agar trouxe consequências dolorosas, mas não impediu o plano soberano de Deus de se cumprir em sua vida. Deus usou a longa espera para moldar o caráter dela e de Abraão, para ensiná-los a depender inteiramente dele. A jornada de Sara. De Sarai a Sara de minha princesa, a princesa das nações. É uma prova de que Deus é especialista em transformar o impossível em realidade. Ele transforma a esterilidade em fertilidade, a tristeza em riso, a espera em cumprimento. Talvez você esteja esperando por uma promessa em sua vida. Talvez, como Sara, você já tenha rido de incredulidade, pensando que é tarde demais. A história de Sara te diz hoje: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Não desista. Confie no tempo de Deus. Ele é fiel para cumprir o que prometeu. E no final, seu riso de dúvida também pode se transformar em um riso de alegria contagiante. O apóstolo Paulo em Romanos 4 diz que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. E o autor de Hebreus inclui Sara na galeria dos heróis da fé, dizendo: pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. A fé dela, mesmo com suas falhas e risos de dúvida, foi creditada a ela. Isso é graça. Que a história de Sara inspire você a perseverar, a confiar e a esperar no Senhor, sabendo que Ele tem o poder de transformar qualquer situação e trazer um riso de alegria à sua vida. Muito obrigado por assistir até aqui e por fazer parte da nossa comunidade. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir isso e, claro, se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Deixe nos comentários o que mais te impactou na história de Sara. Fiquem com Deus e até a próxima.